Vamos lá para mais um vídeo tutorial, dessa vez com a instalação básica do Debian 10. Aqui estou escolhendo a linguagem que ele vai acompanhar durante o processo de instalação. O teclado. E agora ele está rodando os componentes adicionais para iniciar o processo de instalação. Lembrando que a instalação que nós vamos fazer é uma instalação sem interface gráfica, instalação básica. Vê que ela é muito simples, né? Até então não fizemos quase que a escolha de nada. Aqui é o hostname, o nome da máquina. Vou escolher aqui o nome da máquina. Essa é a minha instalação Linux. Agora sim, vamos lá. Esse é o nome do meu hostname. Aqui eu vou setar a senha de root. Repito a senha de root. Aí ele me pede um nome de um usuário e a senha desse usuário que eu acabei de criar. E para repetir a senha. Agora ele vai fazer a configuração do relógio. Ele está pedindo fuso horário. Aqui é a configuração de disco, eu estou usando todas as partições num disco só, iniciante. Depois eu confirmei a gravação daquelas partições no disco. Aqui ele já está fazendo a instalação do sistema básico do Linux para nós. Vocês podem ver que é uma instalação bastante simples. Até esse momento a gente só teve o trabalho de escolher a linguagem que ele vai acompanhar esse nosso tutorial de instalação, esse wizard de instalação. Depois o mapa do teclado, fuso horário. Eu, como escolhi a linguagem de instalação em inglês, ele já sugeriu para mim os fuso horários americanos. Então, se você tivesse escolhido, por exemplo, a instalação em português, ele ia colocar a opção de fuso horário para você, por exemplo, São Paulo, Brasília, fuso horários brasileiros. Aí depois disso ele pede só a senha do root, para você cadastrar a senha do root e pede a confirmação dessa senha. Ele pede a criação de um usuário inicial, que normalmente a gente chama esse usuário de usuário para uso administrativo, porque por boas práticas não é legal você usar o root como seu usuário administrativo. Ele já pede para você fazer a criação desse usuário e pede a senha. E depois disso nós particionamos o disco. Eu deixei nessa instalação, como ela é básica para iniciante, eu não criei nenhum tipo de particionamento específico. Eu só pedi para ele usar o disco inteiro e criar todas as partições, todos os pontos de montagem ali numa única partição. A única coisa que ele vai separar para nós é o barra e o swap, nada mais. Tá? Então esse disco aí ele ficou com duas partições, o barra e o swap. Aqui ele está perguntando se eu quero usar outro repositório, eu disse que não, outro CD, e eu selecionei o repositório do Debian mesmo,
para ele poder fazer o apt dele por esse repositório. Lembrando também que eu estou usando a mídia que eu baixei no site da Debian, o Net Install. Ela tem um mínimo do mínimo dos pacotes. Então, naquela pergunta anterior, ele queria saber se eu queria varrer outro disco, né, procurar por outra unidade de disco, de CD, que tivesse pacotes. Eu disse que não. Está perguntando se eu quero participar de concurso de popularidade de pacotes. Aí eu sempre informo que não. É para saber qual pacote é usado, não é? Isso é sempre de forma anônima, tá? Mas eu sempre coloco não. Aqui está a seleção de pacote que eu vou fazer para esse Linux. Então eu desmarquei a interface gráfica e marquei somente o SSH, tá? E os componentes básicos do sistema, para ficar a instalação mais enxuta possível. Mas ali naquela telinha anterior, se você estivesse usando, por exemplo, o DVD ou o CD completo, você teria uma gama maior de opções ali de software para você instalar. Mas como eu estou usando, como eu já disse, o Net Install, ele tem menos pacote para ser instalado. Por isso que foi fácil desmarcar ali a interface gráfica, o servidor de impressão. Então deixei só SSH e componentes básicos. Ou seja, é quase que a instalação mais básica que a gente pode fazer num Linux. Ela só não é a mais básica porque eu selecionei ali o SSH. Já estamos aí caminhando para o final da nossa instalação. Reparem que é muito simples a instalação. Mas você pode estar se perguntando, mas eu quero instalar a interface gráfica, como que eu faço? É só deixar aquela primeira opção da tela anterior selecionada. Ele iria instalar uma interface gráfica para você. Mas como o objetivo dessa instalação aqui é montar uma série de vídeos, sempre com a interface texto, por isso que eu não selecionei a interface gráfica. Então, a partir dessa instalação, eu vou fazer outros vídeos com alguns serviços instalados nesse mesmo Linux que eu estou instalando para vocês. Aqui está rodando o Groovy e ele vai me perguntar se eu quero instalar. Eu devo instalar, senão minha máquina não dá boot. Eu vou instalar no meu SDA ali, que é a única partição que eu tenho. Se você instala tudo, a sua máquina não vai funcionar. Você deve sempre selecionar, instalar o Groovy, que é o seu gerenciador de boot. E deu a mensagem de que está completo. Estou reiniciando a máquina e pronto, o Linux já está instalado. Aquela telinha azul é o Groovy. É a última coisa que nós instalamos, que ele perguntou se eu queria instalar ou não. Pronto, já posso logar com o usuário que eu criei. Com a minha senha.
chamei o superusuário, a senha do superusuário. Aqui só para a gente confirmar a versão do kernel, é a 4.19.09. E aqui só para a gente olhar o espaço em disco.